Legal, pessoal. Então, a gente já viu um pouquinho sobre recursividade. Vamos aprender a desenvolver outras funções recursivas. Primeira coisa, sempre quando vocês forem pensar em soluções recursivas, vocês precisam pensar em em dois passos, tá? Em dois aspectos dessa solução recursiva. O primeiro, que é o mais fácil da gente resolver, é o caso trivial ou a condição de parada, tá? Condição de parada. Para toda função recursiva, tem que existir um caso trivial ou uma condição de parada. É a mesma coisa. Tem que existir. Quando que essa função simplesmente retorna alguma coisa? Em que ela não prossegue com a chamada recursiva. Esse é o caso trivial. Você tem que pensar nisso antes de iniciar a solução da sua função recursiva. E o segundo aspecto dessas funções é o óbvio, né? É o passo recursivo, que já não é tão fácil da gente desenvolver. A gente tem que treinar realmente nossa cabeça a pensar de forma recursiva. E existem algumas funções que são mais fáceis, né, para a gente começar a pensar em desenvolver funções recursivas. Uma clássica é a função é a função fatorial, que é similar à função anterior que eu desenvolvi com vocês, da soma, né, a função fatorial. O que é a função fatorial? Eu tenho que já começar a escrever aqui no meu código a função fatorial, que eu estou chamando aqui simplesmente de fat? Não, eu não preciso. Se eu conseguir escrever a definição formal, a definição matemática da minha função fatorial, passar essa definição para um código em C é muito fácil, tá? Vamos fazer a função fatorial aqui. O que é a função fatorial? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Ela vai ser, por exemplo, fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso, né? Então vamos lá. Qual que é o fatorial de n, de um número genérico? Vamos pensar na definição recursiva. Qual que é o caso trivial? Para quais valores de n eu sei a resposta? Eu não tenho que fazer conta. Aqui, né? Se n for 1, o fatorial de n vai ser 1. Tá? E temos também a definição para o fatorial de 0, né? Que também é 1. Então, fatorial de n ele vai ser 1 se n menor ou igual a 1. Tá? E não vamos nos preocupar aqui com números negativos também não. Tá bom? Então, se eu quero calcular o fatorial de 0 ou de 1, tá aqui a resposta, é 1. É o caso trivial. Tá bom? É um caso que não tem que fazer conta nenhuma, é uma constante. Tá pronto. E quando n for maior do que 1? Qual que é o fatorial? N é 2. Qual que é? Olha, se o n for maior do que 1, então meu fatorial vai ser simplesmente fatorial, melhor ainda, né? Vai ser n, que é o valor atual, fatorial de 2, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o fatorial de n menos 1. Né? Caso contrário. Certo? Fatorial de 5. Quem que é fatorial de 5? É 5 vezes o fatorial de 4. E o de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. Né? Então, vamos lá. Fatorial de 1. Quanto que é? É 1. Fatorial de 2. Quanto que é? Fatorial de 2 vai ser 2 vezes fatorial de 1, que é igual, acabei de calcular aqui, 1, né? E fatorial de 3, quanto que vai ser? Vai ser 3 vezes fatorial de 2, que eu acabei de calcular aqui, né? Fatorial de 2. Não, né, Pedro? Aqui não. Fatorial de 2 é 2. Né? Fatorial de 2 é 2 vezes fatorial de 1, então que é 2.
Então, aqui a fatorial de 2 é 2, então 3 vezes 2, 6. Não é? E aí, assim por diante. Como que a gente traduz essa definição matemática da função fatorial para código? Pessoal, de forma imediata. Se você chegou nessa definição, se você escreveu essa definição recursiva, o código é trivial. Então, vamos lá. Int, fat, vou chamar de fat, tá? Int n, tá aqui, é uma função que retorna um número, vai ser uma função que vai retornar um número inteiro. Se o n, olha o caso trivial, se if n menor ou igual a 1, returne 1. Caso contrário, returne n vezes fat de n menos 1. Certo? Muito similar à função soma que a gente fez no vídeo passado. Não é? Trivial, muito fácil. Vamos para outra funçãozinha tradicional que é usada no mundo da recursividade, que é essa função aqui, ó. É a Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Sequência de Fibonacci é essa sequência que começa com 1, em seguida temos novamente 1, e aí os próximos valores vão equivaler à soma dos dois anteriores. Então, o próximo valor é a soma desses dois valores. 1 mais 1, 2. E o próximo é 1 mais 2, 3. Tá, vírgula aqui. Né? 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim por diante. Essa é a sequência de Fibonacci. E o que a gente quer fazer agora? Eu quero fazer uma função recursiva que vai me retornar o enésimo número da sequência de Fibonacci. Se eu quero, por exemplo, o sexto número da sequência de Fibonacci, minha função tem que retornar 8. Se eu quero o sétimo, ela retorna 13. Se eu quero o terceiro, ela me retorna 2. Tá? Então, vamos lá. Como que eu escrevo a definição matemática dessa função? Eu vou chamar simplesmente aqui de Fib de n. Olha, Fib de n tem um caso trivial. Qual que é o caso trivial? Que a gente não tem que fazer conta. Foi aquele que a gente falou logo no início da sequência, né? Fibonacci começa com 1, depois com 1 de novo, e aí, olha o passo recursivo, os próximos são equivalentes à soma dos dois anteriores. Então, para qual n? Olha, se o n for menor ou igual a 2, qual que é o valor de Fibonacci? 1, né? Então, é 1 se n menor ou igual a 2. Fibonacci de 1 é 1, Fibonacci de 2 é 1. Tá? Caso contrário, é a soma dos dois anteriores. Olha que lindo que fica a função Fibonacci recursiva. Caso contrário, é Fib de n menos 1, que é o anterior, mais Fib de n menos 2. Né? Caso contrário. Certo? Tá aí. Vamos ver alguns exemplos. Fib de 1. Quanto que é? Tá pronto. Ó. N é menor ou igual a 2? N é 1. Então é 1. Fib, vamos dar um pouquinho mais. Fib de 2. Não, Fib de 3. Quanto que é o Fib de 3? Olha, o Fib de 3 não está aqui. É o que então? É essa conta. É o Fib de 2 mais o Fib de 2 mais o Fib de 1. Fib de 2 está aqui, é 1. Fib de 1 também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Fib de 4 é igual ao Fib de 3 mais Fib de 2. Fib de 3, 2. Fib de 2, a gente calculou aqui também, 1. Né? Então, vai ser 2 mais 1, que é igual a 3. Certo? Tá aí. Definição matemática da função Fibonacci. Uma função que retorna o enésimo número da sequência de Fibonacci. Para a gente implementar isso de forma recursiva, novamente, muito fácil. Int fib n, enésimo número que eu quero. Caso trivial, se n
menor ou igual a 2, returne quanto? 1. Caso contrário, returne fib n menos 1 mais fib n menos 2. Acabou. Tá? Vamos rodar isso daqui. É o rec3.c. Vamos digitar um n? Sim, né? Eu tenho que digitar um n aqui. Vamos digitar um n fácil. 6. Fatorial de 6, 720, né? E o Fibonacci de 6, qual que é o sexto número da sequência de Fibonacci? A gente fez aqui, ó, sexto, é o 8. Né? O número que deu aqui. Tá bom? Então, resolvida a sequência de Fibonacci, também de forma recursiva. Tem um problema? Olha, essa função, eu acho ela muito elegante. Olha que função elegante ser escrita, né? O enésimo número da sequência de Fibonacci, 3 linhas de código. Pronto, resolvido. Mas essa é uma função eficiente? Vamos ver se ela é uma função eficiente. Deixa eu fazer uma apresentação rapidinha aqui para vocês. Daqui é a sequência de Fibonacci, uma das possíveis definições da função de Fibonacci, tá? E tá aí. É uma implementação similar à que eu fiz para vocês, tá bom? E aí a gente vai calcular o Fibonacci de 6, tá? Fib de 6. O que o Fib de 6 vai fazer? Ele vai retornar o Fib de n-2, Fib de 4, mais o Fib de 5. Então, ele dispara 2 chamadas da função Fibonacci. O Fib de 4, ele retorna, né? Ele chega aqui e pede também o cálculo da função Fib de 2 e Fib de 3 para ser interrompido. E o Fib de 2, a gente sabe, é o caso trivial, 1. O Fib de 3, não. O Fib de 3 é o Fib de 1 mais o Fib de 2, 1 em 1. Que é retornado como 2 para o Fib de 3. E é retornado, o Fib de 4 agora pode terminar, é 1 mais 2, 3. Que, por sua vez, ele já pode retornar o Fib de 4 para Fib de 6. Mas Fib de 5 tem que ser calculado, que é o Fib de 3 mais Fib de 4. O Fib de 3 é Fib de 1 mais Fib de 2, que agora sim é calculado. O Fib de 3 novamente. Fib de 4 é o Fib de 2 mais Fib de 1. Fib de 1 a gente sabe, Fib de 3 não. Calculamos o Fib de 3, a partir da Fib de 1 e Fib de 2. Retorna novamente. Podemos calcular agora o Fib de 5, né, que é Fib de 3 mais Fib de 4, e aí sim, por fim, o Fib de 6, que é 8. Complicado, né? Para executar Fib de 6, olha o número de chamadas de Fib de 1 que eu tive que fazer. E olha a quantidade de Fib de 2 que eu tive que fazer, né? E Fib de 3. Então, é como se cada chamada, na verdade, né, não é exatamente isso, mas cada chamada de Fib, quando o n é maior do que 2, resulta em resulta em 2 chamadas de Fib. Isso é muito complicado, é uma árvore, né, que está expandindo aqui, não é? Para mostrar as diferenças dessa implementação muito elegante e bonita, recursiva da Fibonacci, para aquela nossa função feia, iterativa, que a gente fez no começo do curso, eu vou executar esse programinha para vocês, tá? Ele tem a execução da Fib2, que é a versão iterativa da Fibonacci, e tem a Fib tradicional recursiva. O que eu estou fazendo aqui também? Eu estou contando, tem uma variável global count, que está contando o número de vezes que a função Fib recursiva é executada. Tá? Então, a gente vai, cada vez que Fib for chamado, eu vou aumentar o valor de count para ver quantas vezes Fib foi chamado. Neste caso daqui, quantas vezes Fib foi chamado? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes Fib foi chamado. Então, eu vou contar quantas vezes que Fib foi chamado. E aí eu vou chamar, olha, leia um valor para calcular, chama a Fib de 2, que é a Fib iterativa, tá? Porque eu vou contar o número de vezes dentro desse while também, com o, se não me engano, o i, né? Eu acho que é só o i que está fazendo isso. E depois eu vou chamar o Fib, a função recursiva.
Tá bom? Para vocês verem a diferença dessas duas funções. Então, vamos executar. Vou colocar aqui do lado. GCC Fibonacci.c. Fib de quanto que eu quero calcular? Vamos fazer o Fib de 6, que é o que a gente tinha colocado. Ó, o iterativo, ele rodou 5 vezes, né? Faz sentido, né? Esse while entrou 5 vezes. Fib de 1, Fib de 1, Fib de 2, 3, 5. E aí, o Fib de 6, que é 8. Pause. Vamos executar agora o recursivo. Olha o recursivo. Fib de 6, 4, 2, 3, 1. É aquela árvore toda. 15 vezes, né? Do 0 até o 14. Então, foram 15 execuções de Fib. E deu o valor correto também. 8. Não é? Vamos aumentar esse valor um pouquinho. Eu vou chamar o Fib de 15. Pronto, 610, o iterativo. Vamos rodar agora o recursivo. 1.219 chamadas da função Fib. O valor está correto ainda. Mas quantas vezes que eu tive que chamar Fib? Complicado. Né? Vamos aumentar um pouquinho mais esse valor para 20. Rapidinho. Recursivo. Complicado. Né? 30 vezes. O número 30 da sequência. Recursivo. Tá com cara que vai demorar. Né? Vamos lá, rapidinho. Vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre essa Fibonacci. Então, esse aqui a gente já fez, é a árvore. Alguém já fez esse teste, tá? Então, tem um artigo aqui que discute o tempo necessário para rodar a função Fibonacci de forma recursiva e iterativa. Quando o n é 10, o recursivo é um pouquinho pior só, tá? 8 milissegundos contra 0,17 milissegundos. Quando o n é 20, a gente fez esse teste, o recursivo demora 1 segundo, o iterativo 0,33. Dobra, né? O tempo. 30, 2 minutos. Então, em breve termina aquele que eu botei para rodar. E o iterativo, 0,50, que é 3 vezes o valor desse aqui, mais ou menos. Né? 50, 21 dias. Ou seja, se você quiser usar aquela função bonitinha do Fibonacci recursiva, 21 dias para você terminar de executar ela. Enquanto no iterativo, um pouquinho mais rápido, né? 0,75 milissegundos. E 100? Se eu quiser calcular o Fibonacci de 100, vamos fazer esse teste aí na casa de vocês? Vocês me contam quanto que vai dar? Né? O iterativo é 1,50 milissegundos. Quem consegue fazer um recursivo e me mostrar o resultado? Vamos pensar? Quanto que vocês acham que deve ser o Fibonacci de 100? Olha, se os 50 são 21 dias, 100 deve ser, não sei, um mês? Isso tudo? Um ano? Não é possível que é um ano. Uma década? Não, não é uma década, não. Um século? Não, não é possível. Não faz sentido. 10 elevado a 9 anos. Ou 1 bilhão de anos. Tá? Para vocês terminarem de executar o Fibonacci de 100. Então, tomem cuidado com essas funções recursivas. Elas são bonitinhas, mas podem ser bem ordinárias. Então, nesse caso, a função de Fibonacci, ela é ordinária. Você não faz sentido a gente usar o Fibonacci recursivo, tá? Ele é muito mais lento que o Fibonacci iterativo. Não é sempre o caso. Como eu falei para vocês, o Quicksort, ele é uma função recursiva e é considerado um dos melhores algoritmos de ordenação que temos hoje. Tá? Então, vai depender da análise do seu algoritmo. No caso do Fibonacci, é um péssimo algoritmo. Na verdade, a solução recursiva é uma péssima solução.